Muito bem, né? Vamos então fazendo um cumprimento especial a todos, né? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros dos Yoga Sutras e nós continuamos, né? Dentro da quarta sessão e hoje nós vamos então ao Sutra de número 23 da quarta sessão. Estamos avançando, né? Estamos progredindo frente às nossas buscas, né? E nós estamos hoje concluindo mais uma etapa, né? Aquela jornada que finalizava ao 22º Sutra da quarta sessão, segundo a sinopse apresentada, né, no Sutra de número 1 por Taimini, ela foi concluída. Então nós vamos agora então trazendo o 23º Sutra, né, da quarta sessão. Posteriormente nós vamos então ao 24º Sutra e chegando ao 24º Sutra, nós vamos estar então aí faltando 10 sutras para concluir toda esta nossa maratona, né, essa jornada do que nós temos que fazer, né, dentro desse caminho, dentro da quarta sessão. Então nós estamos chegando já muito de forma técnica, né, próximo ao encerramento desta grande jornada sobre a ciência dos Yoga Sutras. Nós estamos praticamente há 4 anos, né, nessa sequência de gravações, né, todos os finais de semana, todos os domingos, no horário pela manhã, logo após as 7 horas da manhã dos domingos, né, nós estamos realizando então essas atividades, estamos trazendo, né, tudo isso. Eu quero até mesmo um carinho muito forte com todos que estão acompanhando, com os nossos mestres também, né, com o Ishvara Pranayana, por toda a inspiração que podemos receber e pedindo desculpa a toda e qualquer falta, né, que nós possamos, quem sabe, ter no meio do caminho, porque muito nós erramos, né? Nós precisamos, evidentemente, de um conhecimento mais profundo, mas tudo que a gente conseguiu passar, a gente está entregando, a gente está levando a cada um de vocês, tá? Eu acho que para nós podemos começar esse Sutra 23º da quarta sessão, é muito fundamental nós fazermos o quê, né? Nós entendermos o que aqui está sendo pedido, em primeiro momento, claro, e destacarmos para vocês que tudo que está aqui é uma síntese, né, de todo o apanhado que foi visto nas últimas páginas. Ele está aqui, por assim, trazendo, então, esses 23º Sutra em esta síntese. Só tem uma diferença, né? Há uma mudança nesse 23º Sutra. Ele traz um apanhado, né, de forma geral, para apresentar realmente o escopo da ideia que foi apresentada nos sutras anteriores, afirmando essa ideia, e agora com essa ideia sendo afirmada, trazendo aí a assinatura sobre essa ideia, né? Vou dar um exemplo aqui para nós entendermos o que aqui quer dizer. Aqui mais ou menos vai dizer assim: entendendo-se então o que os sutras anteriores disseram sobre o relacionamento tal com o relacionamento tal, entendemos então, né, e fica concluído que o assunto, além disso, diz também isso. Aí traz uma assinatura, né, que vai nos trazer um entendimento que está aqui escrito dentro do 23º Sutra na quarta sessão, tá? Mas nós vamos começar o seguinte, nós vamos começar da seguinte forma: vou começar a ler, né, vou trazer o título do 23º Sutra, para que nós possamos fazer um mergulho no entendimento do que ele significa, né? Eu vou trazer assim, ó, quarta sessão, 23º Sutra, o título está dizendo assim, ó: a mente colorida pelo conhecedor, isto é, pelo Purusha e pelo conhecido, é oniabarcante. Olha que interessante. Conhecedor, né? O conhecedor é o eterno Purusha, né? O conhecedor é o Purusha, é que está atrás, é o que escapa, né, no profundo atrás, é ele que está, né? Ele que está, ele que é o conhecedor. E o conhecido, né? O conhecido, né? Não o conhecimento, conhecido. Aqui nós estamos falando então desta relação, né, com Pactre, mas nós estamos falando em oniabarcante. Então nós estamos colocando aqui um instrumento em que o Purusha utiliza-se, né, para poder ter acesso ao conhecido. E o instrumento é Chitta.
Então nós estamos trazendo aqui um elemento, né, uma performação no qual Purusha é que está atrás, é o eterno conhecedor, mas aqui está trazendo uma relação, né, com o conhecido, dizendo que é oniabarcante, mostrando que conhecido o objeto é Paktri, né, e nós temos ali, né, no entremeio, né, nós temos Chitá como sendo o anteparo, vamos dizer assim, entre esses dois relacionamentos. A palavra oniabarcante é que faz toda a diferença no entendimento desse sutra, né? A palavra oniabarcante é uma palavra de extrema profundidade. A palavra oniabarcante é uma expressão muito profunda que é o que vai carregar toda a linha para que nós possamos fazer o entendimento dentro desse sutra. Então aqui está, nós temos que ter, né, uma reflexão, e nós já vamos conduzir essa reflexão, no qual nós vamos fazer uma mensuração, né, ou uma observação, ou nós vamos, né, arranhar, nós vamos tentar ver, né, ou fazer um apanhado da onde é que está Purusha em relação à profundidade, né, nos planos mais profundos, ali desdobrando-se por entre os invólucros, os anteparos, não seria bem isso de Chitá, até que consiga então ter, né, o conhecimento em Paktri, ou seja, seja então nessa relação Chitá ao meio, né, fazendo esse papel e fornecendo as informações para Purusha que está atrás, que é o eterno conhecedor, tá? Então nós vamos estar fazendo esse mergulho, já não é palavras aqui velhas, são palavras de certa forma já por aqui ditas, são palavras que já foram proferidas ao longo de muitos sutras, já falamos sobre isso, né, fazendo muitas vezes aquela analogia do capitão no navio, tentando, né, com a luneta fazer as observações dos objetos ao longe. Já utilizamos todas essas analogias e aqui ela vai fazer uma assinatura sobre isso, mas trazendo uma pincelada, um conhecimento a mais. Eu vou fazer o seguinte, eu quero voltar e convidar você também, que está junto com a gente, para nós voltarmos lá no Sutra de número 1, na sinopse, para que nós façamos, né, uma leitura do que essa sinopse quer apresentar, ou o que essa sinopse vem nos falar, o que esse introdutório deixado por Taimini vai nos revelar do que nós vamos encontrar aqui no 23º Sutra da quarta sessão. Tá? Nós vamos estar fazendo então este mergulho, Antes eu só quero destacar para vocês façam a leitura da palavra em sânscrito aqui embaixo, né? Ela está dizendo ali, ó, sarvatan, né? É sarvartan, tá vendo ali essa palavra ali? Esta palavra quer dizer o oniabarcante, né? Na tradução, ou na palavra que mais se expressa, ou que traz a tradução mais literal, assim, para o conhecimento de nossas frases. Essa frase é a palavra fundamental do Sutra, é a palavra que faz todo o jogo de conhecimento, é a palavra que traz todo o jogo de profundidade, é a palavra que nós temos que meditar, né? Essa palavra para podermos extrair o entendimento desse sutra, tá bom? Vamos fazer o seguinte, então, fechando aqui, nós vamos então lá embaixo, vamos até a sinopse, né? Para que nós possamos fazer então essa leitura e ver o que está sendo destacado aqui na sinopse, né? Dentro do conjunto de Kaivalyapada. Então aqui, ó, 23º Sutra da quarta sessão. Eu vou puxar um pouquinho mais aqui próximo, para me aproveitar-me melhor da luz, né? Hoje nós estamos, uma característica, e apenas para não deixar vocês sem o conhecimento, uma característica aqui do Sul é esta, né? Conforme vamos avançando no equinócio do inverno, né? No solstício, né? Solstício agora não sei se é o equinócio ou o solstício, acho que é o solstício. Conforme vamos avançando, vai ficando mais escuros os dias. É muito natural esse fato ocorrer aqui. Acredito que ocorre em várias regiões abaixo, né? Abaixo de Capricórnio é mais acentuado, mas acredito que muitas regiões acima do Trópico de Capricórnio, até a linha do Equador, também é meio perceptível, é notório esses fatos. Claro, com um tempo menor
com um tempo bem menor, né, de mudanças. Aqui as mudanças são mais abruptas, né, elas são mais fortes, e claro, quanto mais ao sul ir, mais notória fica esse detalhe. Por isso que aqui está escuro hoje, mas o horário ainda é o mesmo que a gente usa para gravar em todos os vídeos, tá? Então nós estamos com luz artificial para compensar, mas daqui um pouco mais, né, vai equalizando, né, com a claridade que vai se fazendo, né, e hoje é um dia chuvoso ainda, mas daqui um pouco mais vai tendo esse equilíbrio. Só para passar essa informação para você. Sutra da quarta sessão, 23º Sutra. Projeta luz sobre a natureza de Chitta e mostra com precisão que a palavra Chitta é utilizada por Patanjali num sentido mais abrangente para designar o meio de percepção em todos os níveis da consciência, e não apenas como um meio de percepção intelectual, como em geral se supõe. Onde quer que haja percepção no reino relativo de Patri, tende a haver um meio pelo qual essa percepção ocorre, e esse meio é Chitta, de tal modo que, mesmo quando a consciência está atuando nos planos mais elevados da manifestação, muito além do reino do intelecto, existe um meio através do qual ele atua, por mais sutil que seja, e este meio também é chamado de Chitta. Perfeito. É muito interessante de nós não esquecermos, nós já falamos, acho que meditamos diversas vezes em diversos sutras, em muitos sutras anteriores, o significado do termo Chitta, né? No primeiro sutra é tentado fazer um mergulho como isso. A gente não sabe se teve sucesso, porque a gente mergulhou lá, a gente fez um mergulho lá muitos anos atrás, né? Não recordo-me se nós tivemos sucesso, mas enfim, a palavra Chitta, a gente fala tecnicamente mente, né? Mente de mentiras, né? Mente de ilusão, mente, nós falamos, né? A mente, né? Nós já falamos diversas vezes sobre esses assuntos também, mas Chitta não se resume simplesmente às camadas mais perceptíveis, vamos dizer assim, da mente, né? Chitta é tudo, né? Chitta envolve desde os 5 sentidos, Chitta envolve, né, muito além de olho, de olfato, de nariz, ele envolve também, né, o raciocínio, envolve também a memória, mas todas as camadas, todos os desdobramentos que ocorrem em Patri e posteriormente também, né, da mesma forma ocorrem os desdobramentos nos campos no interior de cada um de nós, Chitta também está lá, né? Então o Chitta é o todo, né? É o todo esse componente. Nos meus raciocínios, e eu digo para vocês que ao menos é uma questão que já me fez refletir, e para mim há verdade nisso, até o corpo hoje, né? O corpo físico para mim, ele de certa forma é Chitta. Para mim, né? Deixa eu explicar o porquê que eu tenho essa reflexão. Porque todo o corpo físico é para abrigar, né? É para abrigar Chitta. Tudo que nós estamos vendo aqui, todos os mecanismos, né? Todo o processamento que se decorre, toda a mobilidade que se decorre com os braços, né? Para poder o tato, né? Estar fazendo tudo isso, né? O tato poder trabalhar. Podemos destacar também assim tudo que se dá para manter esse organismo vivo para que Chitta possa estar ali, minha opinião, né? Mas acredito que muitas pessoas possam ter chegado a essa constatação também, ou outras pessoas acredito que não, né? Que é mais profundo, que é outro formato, que é outro meio. Mas eu tenho umas reflexões sobre isso que me levam a entender que Chitta é muito amplo, né? Chitta é uma coisa bastante ampla. Vamos tentar fazer uma navegação aqui atrás, para ver se a gente consegue trazer, né, um pouco mais sobre
algum conhecimento sobre Chitá, para que nós possamos, né, falar um pouquinho mais sobre isso. Eu posso dizer para vocês o seguinte, lá no Sutra número 1, ó, aqui no Sutra número 2, da primeira sessão, gente, ó, fala que Yoga é a inibição das modificações da mente. Tá? Tem um conhecimento muito grande. Yoga é a inibição das modificações da mente, né? Os movimentos de Chitá. Né? Aqui vai começar a falar sobre o que a palavra Yoga significa. Nós estamos aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó, chegamos agora à palavra Chitá. Olha só, esta palavra é derivada de Sit, ou Sit, ou Sit. Né? Isso tudo vai ser explicado na quarta sessão no Sutra de número 34, um pouco mais sobre isso. Né? Um dos 3 aspectos de Paramatman, chamado Sat Sit Ananda no Vedanta. Este é o aspecto que se baseia no lado forma do universo e através do qual ele é criado. O reflexo desse aspecto na alma individual que é o microcosmo é chamado Chitá. Chitá é assim, aquele instrumento ou meio através do qual o Jivatman materializa seu mundo individual, nele vive e evolui, e que se torne perfeito e unido a Paratman. Em termos gerais, por consequente, Chitá corresponde à mente da psicologia moderna, mas tem um alcance em um campo de atuação mais abrangente, enquanto Chitá pode ser considerado o meio universal através do qual a consciência atua em todos os planos do universo manifestado. A mente da psicologia moderna é confundida tão somente com a expressão do pensamento, volição e sentimento. Não devemos, entretanto, cometer o erro de imaginar Chitá como uma espécie de um meio material moldado sob diferentes formas, quando diferentes tipos de imagens mentais são produzidas. Fundamentalmente, sua natureza é de consciência, a de consciência que é imaterial, mas afetada pela matéria. Nossa, que coisa incrível, né? De fato, pode-se dizer que Chitá é um produto de ambos, consciência e matéria, ou Purusha e Paktri, sendo ambos necessários para o seu funcionamento. É como uma tela intangível que permite que a luz da consciência... Eu me perdi aqui, só um pouquinho. Pode-se dizer que Chitá é um produto de ambos, consciência e matéria, ou Purusha e Paktri, sendo ambos necessários para o seu funcionamento. É como uma tela intangível que permite que a luz da consciência seja projetada no mundo manifestado. Mas o segredo real da sua natureza essencial subjaz no universo manifestado e somente pode ser conhecido quando se atinge a iluminação. De fato, a teoria da percepção mental a teoria da percepção analisada na seção de número 4 dá a indicação geral em relação à natureza de Chitá, mas não diz que Chitá o que é Chitá essencialmente. Tá, ok? Tá aí. Então nós temos agora, né, aqui uma observação do que é Chitá, né? Olha que coisa, que palavras incríveis para se fazer uma meditação, né? Que palavras incríveis que se constam ali na segunda sessão, né? No Sutra é na primeira sessão, Sutra de número 2, né? Você pode ter acesso a todo este trecho aqui. Então, só Chitá é um meio, aquele instrumento e meio através do qual o Jivatman,
que está atrás, Jiva, né? É a expressão, né? Jiva, a expressão, por assim dizer, de Atman, do grande, do Mahatman, né? Uma chispa, centelha, que materializa o seu mundo individual, se individualiza, nele vive e evolui. Então, ou seja, todas as coisas, meu Deus, que coisa incrível, todas as coisas que estão ocorrendo, que nós estamos nos certificando e vendo, na realidade é o mundo que existe em nós. E nós estamos dentro deste mundo, nós estamos evoluindo neste mundo. Já diversas vezes citei isso, né, que tudo que nós estamos vendo na realidade está dentro de nós. É o cérebro que faz, né, essa projeção e joga como se fosse externo. A realidade é dentro de nós. É o mundo onde nós estamos, é o que nós estamos, aonde nós estamos evoluindo. É o mundo individual nosso, né? É onde nós estamos evoluindo, individualizado, mas juntos com as coletividades de outros Jivatmas. Mas o meu mundo é individual, o mundo seu é o seu mundo individual. Preste atenção nisso, né? Tem chaves nessa palavra de individualidade. Isso mostra, né, que nós estamos presos a essa roda, nós estamos evoluindo, nós não estamos no todo, nós estamos no fragmento, né? Vivendo e evoluindo internamente ali. Muito interessante essa colocação. Ó, até que se torne perfeito e unido com Paramatman, né? Ou Mahatman, vamos dizer assim, o grande Atman, Paramatman. Gostei dessa palavra Paramatman, né? Fazia tempo que nós não víamos. Em termos gerais, Chitta corresponde à mente da psicologia moderna, mas ele tem um alcance muito mais amplo, né? E um campo de atuação mais abrangente. Enquanto o Chitta pode ser considerado o meio universal através do qual, o meio universal através do qual a consciência atua em consciência. A gente sabe o que é, né? A consciência que atua em todos os planos do universo manifestado. Todos os planos. Para a psicologia moderna, é simplesmente, então, né, expressão de pensamentos, volições e sentimentos. Né? Preste atenção que o sentimento aqui está envolvido com o pensamento, né, no conhecimento, na ideia da psicologia. Então, nós temos todos esses anteparos, né, juntos. Né? Tudo isso juntos, né? Não devemos cometer o erro de imaginar Chitta como uma espécie de um meio material, moldado sob diferentes formas, quando diferentes tipos de imagens mentais são produzidas. Fundamentalmente, sua natureza é a da consciência, que é imaterial, mas afetada pela matéria. Olha que interessante. Sua natureza é de consciência imaterial, mas afetada pela matéria. Então, ou seja, ela não chega a ser matéria, né, mas também não é a consciência, não é purusha. É formado, né, como algo depurado entre um e entre o outro, né? Uma substância de entremeio, não chega a ser matéria, mas também não podemos dizer que é purusha, que é espírito. É algo que está no entremeio, né? E é afetado pela matéria. Chitta é um produto de ambos, consciência e matéria, ou purusha e pakti, sendo ambos necessários para o seu funcionamento. E mais uma, né? Tem de haver ambas as extremidades para haver o seu funcionamento. Tela intangível que permite que a luz da consciência seja projetada no mundo manifestado. Prega essa palavra também, ó. Luz da consciência projete-se no mundo manifestado. A gente percebe, né, que os objetos colorem a mente. A gente está percebendo isso, né?
Nós percebemos que a luz do sol incide-nos, as luzes dos sons penetram, né? Essa é uma forma, vamos dizer assim, errada de ver. Na verdade, a luz, né, é a consciência, a luz da consciência que está aberta até um ponto onde consegue, pelos sentidos, estar captando, coletando, né? Está lá, ela abre-se como se fosse um guarda-chuva em si, e ali ela está conectando, né? Essa luz dessa consciência está coletando essas informações acerca do mundo manifestado. Aqui diz que o real segredo da natureza e essência, ela subjaz na origem do universo manifestado. E somente pode ser conhecido quando se atinge Kaivalya, quando se atinge a iluminação. Olha que interessante, né? De fato, a teoria da percepção, analisada na seção de número 4, dá uma indicação geral em relação à natureza de Chitá, mas não diz o que é Chitá essencialmente. Nós vamos ter que viver, descobrir, mergulhar sobre tudo isso. Depois o texto segue discorrendo, né, sobre algumas informações sobre os víteres, né, os movimentos, né. Aí vai falar sobre todos os movimentos, né, depois vai falar sobre a palavra inimigo Niroda, que é o estado em que quando nós paramos os víteres, né, os movimentos da mente, nós entramos então, né, em Samadhi, penetramos, né, e mergulhamos, né, na nuvem e aí atingimos os estágios em Samadhi. Aí segue todo a transcorrência das informações que estão aqui. Mas essas informações são salutares para cada um de nós, para que nós puxamos elas de plano, de fundo, de gancho, para que nós possamos analisar tudo isso aqui, tá? Antes de nós entrarmos agora, né? Antes de nós entrarmos, até porque o Sutra, tecnicamente, ele é muito curto, né? Ele é metade de uma folha de rosto, né? Então, antes de nós entrarmos sobre tudo isso, interessante nós termos essas meditações que já foram expostas para vocês, mas é muito interessante também que nós voltamos alguns sutras atrás. Deixa eu só olhar aqui na sinopse. Até o Sutra 12, né? Mas eu vou olhar aqui na sinopse do Sutra 12, tá? Vamos voltar aqui então ao Sutra 12 da quarta sessão. Nós não vamos fazer mergulhos profundos em raciocínio, mas nós vamos fazendo uma passagem. Ó, Sutra 12 da quarta sessão. Né? Olha, o passado e o futuro, eles existem em sua própria forma real. A diferença dos dharmas, das propriedades, decorre da diferença de caminhos. Lembram? Então nós já podemos ver que Jivatman, né, está no meio das propriedades, dos dharmas, escolhe os seus caminhos, né? E os seus caminhos vão abrindo, vão sendo conduzidos, mas o objetivo é um só, indiferentemente dos caminhos que se pega, né, e se conduz. E depois vamos dizendo que aqui diz que eles são manifestados ou não manifestados, o 13º Sutra, são da natureza dos gunas. Aqui vem dizer sobre as situações, né, mediante as escolhas das situações que vão ocorrer, mediante os caminhos, as situações que vão estar ocorrendo. A essência do objeto consiste na singularidade das transformações dos gunas. Esse aqui foi lindo, né? Nós demos um mergulho muito fundo em Paktri, né? Nós falamos sobre a singularidade, nós falamos sobre os 3 pontos de apoio dos gunas, nós falamos que, né, nós tentamos tecer um comentário muito profundo sobre isso. 15º Sutra, né? O objeto sendo o mesmo, a diferença entre os dois, o objeto e a cognição, é devido aos caminhos separados das mentes. Nós falamos então sobre, né, a forma que eu extraio conhecimentos, a forma que você vê e extrai seus conhecimentos, os caminhos diferentes das mentes, né? Nós falamos sobre tudo isso. O 16º Sutra, nenhum objeto é dependente de uma mente. O que seria dele quando não fosse por ela percebido? Interessante isso, né? Exemplo, nós estamos olhando um objeto em si, né? E aquele objeto está performado, nós estamos identificando, né? Nós estamos conhecendo ele naquela forma. Nem sabemos se realmente ele é daquela forma, mas é como o Chitá nos apresenta e como o Shiva consegue fazer
por entremeio, né, da mente as leituras sobre ele. Nós vamos só conhecer realmente o que é o objeto quando nós estivermos desdobrados, né, em graus muito elevados, né, em Samadhi e Kaivalya. Então nós vamos ter a relação real daquele objeto, vamos ter, aqui nós estamos na ilusão, né, mas enfim, daquela modo que ela se apresenta. E quando nós não estamos, né, com a mente sobre ele, como é que está ali disposto aquele objeto? Nós falamos sobre tudo isso, né? Nós falamos sobre esse ponto também. 17º Sutra, um objeto será o não conhecido, em consequência da mente ser colorida ou não por ele, né? Olha que interessante, a mente colorida, mas lembra-se que a luz que ilumina Chitta, a mente, é Purusha. Ela que, vamos dizer assim, ela que alimenta a antena, né? E a antena traz as informações. 18º Sutra, as modificações da mente são sempre conhecidas pelo seu dono. Por que elas sempre são conhecidas? Quando estou dormindo, estou acordado, estou pensando, por que eu estou sabendo desses movimentos? Porque o Purusha atrás é imutável. Nós falamos sobre tudo isso também. 19º, nem ela é a mente auto-iluminativa, mas ela é perceptível. Então significa que ela não é por si, né? Ela é por si, ela precisa de uma alimentação, ela precisa de um alimentador, que é Purusha, que está atrás, né? Aqui é o 19º Sutra, que formariam aquele conjunto, né, de 4 sutras, né? Fecham aquele conjunto dos 4 sutras, que aí faz o fechamento. Nem ela é auto-iluminativa, mas perceptível. 20º Sutra. Além do mais, nem lhe é possível funcionar de duas maneiras, como aquela que percebe e como que aquele é percebido ao mesmo tempo. Né? Olha que interessante. Além do mais, nem lhe é possível funcionar das duas maneiras, como aquele que percebe e aquele que é percebido ao mesmo tempo. Porque no profundo, né, da percepção mental tende a haver Purusha. Se fosse admitida a cognição de uma mente por outra mente, teríamos que admitir cognições de cognições e também confusão das memórias. Outra discussão que nós mergulhamos, né? Nós mergulhamos essa discussão para poder refutar tudo isso, banir esses pensamentos ou essas ideias, ou se alguém chegou a ter essas ideias, bani-las na mente de cada um de nós. E o 22º Sutra, né? O conhecimento da sua própria natureza, através da autocognição, é obtido quando a consciência assume aquela forma no qual não muda de um lugar para nenhum outro lugar. Né? Nós falamos então sobre, né, nós falamos um pouco aqui sobre Kaivalya, né? Nós falamos um pouco sobre esses desdobramentos, nós falamos profundamente sobre esse texto aqui. Né? O conhecimento da sua própria natureza, através da autocognição, é obtido quando a consciência assume aquela forma que não muda de nenhum lugar, né, para nenhum lugar. Aí nós discorremos todos sobre esse texto, né, toda essa proximidade, e falamos, né, sobre todo esse assunto aqui. Falamos um pouquinho de Chitta, falamos um pouquinho de Buddhi, falamos um pouquinho de Siti, falamos todos esses temas aqui. E agora, então, né, nós estamos chegando aqui à quarta sessão, o Sutra de número 23. Só para poder fazer um destaque, ainda temos alguns minutos, né, ainda podemos observar para discorrer sobre tudo isso. O 24º Sutra também segue discorrendo sobre esses assuntos, e aí nós vamos entrar nos 10 sutras finais. E aqui na primeira sessão, no Sutra de número 2, fala do 34º Sutra, que é o último sutra dessa sessão. E aí fala o que é Kaivalya, né? Nós vamos estar fazendo todo este mergulho muito profundo nesse ponto, e vamos chegar até lá para poder fazer o fechamento desse livro. E aí a gente faz todo o fechamento desse livro, todo o ensinamento, e tenho certeza que muitas pessoas entenderão, né, quando fala-se, né, da multiplicidade de mentes realizando as atividades. Muitas coisas vêm aqui e ficam de amplo conhecimento das pessoas, né?
Ok, vamos então fazer a leitura, gente. É o que agora nos resta fazer, né? Nós temos até tempo sobrando para poder realizar uma leitura tão curta, mas vamos aproveitar para nós trazermos em cima dessa leitura que a gente possa fazer um mergulho, né, mais profundo. A gente pode também aproveitar hoje, pegar aqui no final do livro e buscar um pouco mais dessas palavras técnicas que aqui estarão, né? Nós podemos pegar e buscá-las e ver alguns sutras anteriores. A gente ocupa, né, esse espaço. O importante é que nós já conseguimos meditar um pouco mais sobre esse fato de Chitta, né? Nós começamos a ver que Jiva ilumina Chitta. Chitta, então, transforma-se nesse mundo interno, nesse mundo fechado. Cada um de nós é um mundo à parte, cada um de nós é um mundo interior, né? Nós temos, então, a luminosidade, nós ampliamos através de Chitta, que faz esse relacionamento com, né, este relacionamento com Purusha, com Paktri, e traz também as realidades de Paktri, nos conecta a tudo isso, né? E aí nós temos a nossa existência, né, vamos dizer assim, retida. Vamos lá então a leitura. Quarta sessão, 23º Sutra, que diz assim, ó: a mente colorida pelo conhecedor, isto é, o Purusha, e pelo conhecido, é oniabarcante, tá? Uma coisa que mostrou muito interessante no sutra anterior, e agora para nós fazermos a solda, a emenda da introdução desse sutra aqui, que, né, Purusha através de Chitta, tem relacionamento com o Paktri, né? Tem o seu relacionamento com Paktri, correto, né? Muito bem observado, muito bem visto, muito bem, vamos dizer assim, analisado, né? Muito bem visto, muito bem refletido, muito bem raciocinado, vamos dizer assim. Mas vamos parar para analisar, né? O Purusha, ele está iluminando o Chitta, né? Chitta está operacionalizando por causa de Purusha, correto? Purusha está sendo operacionalizado, melhor, Purusha operacionaliza Chitta, e Chitta identifica, conecta-se, né, ao objeto. O objeto tem de colorir Chitta, né, porque o Purusha precisa que Chitta seja colorida, porque Purusha utiliza-se, ou vamos dizer assim, vê através de Chitta, né? Vamos utilizar esse termo. Então, tem de haver um relacionamento, né, onde Purusha conecta a Chitta e Chitta conecta-se a Paktri, a matéria. Então, de certa forma, Paktri também tem de colorir, né, Chitta, para que Purusha, através de Chitta, tenha então um relacionamento com Paktri, né, com a matéria. Então tem de haver essa colorição, né, tem de haver tudo isso. Então tem que haver essa simbiose. E no meio universal, aonde que está Chitta, né? É muito interessante de ver, não sei se nós podemos dar uma meditada brevemente nos nosso pensamento, né? O pensamento em si, o pensamento forma. Vocês já viram que quando a gente está no pensamento, parece uma coisa, não dá para definir o que tem naquela tela, né? Mas a gente sabe que a imagem se faz ali dentro. Mas que tela é essa, né? A imagem se faz lá dentro, a imagem se elabora, se cria. E a mesma coisa acontece quando nós estamos com o olho aberto, né? A imagem que se faz não é em si tangível, né? Eu sinto tangibilidade quando eu tateio, né? E mesmo assim, ainda é ilusão, né?
Então a gente vê que plasma-se, né? Vamos usar esse termo, uma imagem. Observem que vocês estão, né? Plasma-se uma imagem. Está aqui na memória, eu consigo reter na memória dentro de Chitá. Por que plasma-se essa imagem? Então há um colorimento, né? Lembra, nós estávamos usando a palavra colorir, então há um colorimento de Pactri em Chitá, e o conhecedor que está atrás, que é o Purusha, identifica tudo isso, né? E agora que diz aqui a palavra oniabarcante. O que essa palavra oniabarcante aqui quer dizer? Essa palavra ela quer dizer o seguinte, que se o processo neste nível aqui é esse o processo, todos os níveis elevados de desdobramento de Chitá, o processo é o mesmo. Porém, né, a sutileza e a grandiosidade, né, a maximização dos efeitos são muito maiores. Mas o processo é o mesmo. O processo é o mesmo para todos né, os desdobramentos que possamos fazer. E aí vamos meditar quais seriam os desdobramentos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui sobre os gunas na seção de número 2. Aqui, ó. Então, quais são os estágios, né? Nós podemos olhar os estágios dos gunas relacionando-se com os estágios da consciência. Mas eu vou só passar só os estágios da consciência, tá? Ou faça a relação com os gunas. Isso você vai encontrar, para você ver na segunda sessão, Sutra de número 19. Olha aqui, ó, Sutra de número 19 da segunda sessão. Diz assim, ó, estágio da consciência, Vitarka. Estágio dos gunas, Vishesa. Estados da consciência, Vikara. Estado da consciência, Avishesa. Ou Avicesa, né? Nós lemos aquele dia, aquela vez, nós lemos dessa forma, se não me engano. Ananda, Linga. E Asmita, Alinga. Lembra que Asmita é o estágio lá de Atman. E aí, né? Vem os estágios de Vitarka, Vikara, Ananda, Asmita, eu me esqueci depois o estágio, que daí é o mergulho mais profundo, que é a terminologia que se muda, né? Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome da palavra? Acho que é o Nirvana, né? Que é utilizado. Posso estar errado, mas daí depois vem o estado de Nirvana, que é o pulo mais profundo, mas aqui está. Perfeito? Desconsiderem o que eu acabei de dizer, que eu não sei se eu disse uma palavra correta ou uma palavra incorreta, mas depois nós podemos fazer a pesquisa sobre tudo isso. Então está aqui, né? Então está aqui os estágios, e em todos esses estágios, né, o processo é o mesmo. Tem que haver uma colorição do objeto em Chitá, mas destacando que essa colorição só ocorre porque Chitá é a antena, vamos dizer assim, iluminada pelo Purusha. Purusha é que faz a iluminação, e aí Purusha, né, identifica o objeto. Mas aqui está dizendo, ó, a mente colorida pelo conhecedor, a mente colorida pelo conhecedor, pelo Purusha, e pelo conhecido é o oniabarcante. O processo é o mesmo em todos os níveis. É isso que aqui quer dizer. Então nós vamos um pouquinho de leitura e vamos agora meditar sobre tudo isso. Esse sutra aparentemente sintetiza. Espera aí que vamos fazer diferente, estamos fazendo errado. Quarta sessão, Sutra de número 23, né? Já podemos sim a leitura. Vamos à leitura. Vamos de novo então. Este sutra aparentemente sintetiza tudo o que foi dito sobre o modus operandi da percepção mental nos sutras anteriores. Sua verdadeira importância só poderá ser comprovada, entretanto, se compreendermos o sentido da expressão sarvartan. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode olhar como essa palavra em sânscrito e ali está,
né? E aí, através dessa palavra em sânscrito, que ali está, nós vamos poder fazer então a meditação sobre ela, nós vamos poder fazer um aprofundamento sobre ela, e depois você vai poder constatar por aqui se nós estamos de fato chegando até o aprofundamento sobre ela, né? Então você vai poder ver ali, ó, só poderá ser comprovado, entretanto, se compreendermos o sentido da expressão sarvatram. A fim de conhecer qualquer objeto, a mente tem que ser afetada de duas maneiras. E só tem duas maneiras, né, para a mente ser afetada. Primeiro, ela precisa ser modificada, ou colorida, pelo menos, até certo ponto, pelo objeto. O objeto a ser conhecido. E, em segundo lugar, tem de ser simultaneamente iluminada pela consciência do Purusha, eternamente presente no último plano de fundo. Segura um pouquinho agora aqui. Deixa eu marcar ali. Guarde essas palavras que foram ditas até agora, né? E vamos agora meditar sobre... Vamos ver se conseguimos encaixar sobre o exemplo do capitão no navio. Então vamos pegar aquele exemplo do capitão no navio com a luneta, tá? O capitão do navio está com a luneta, ele abre a luneta, né? A luneta aberta, aqueles anteparos são os níveis da consciência, são os níveis de Chitta, e o capitão é a consciência que está atrás. Ele abriu a luneta, direcionou ela para o local que ele vai ver, né? Para onde ele vai ver. Mas se o local que ele está tentando aproximar não estiver iluminado, né? Não tiver projeção de luz de sol, não tiver escuro, não tiver iluminado, o que vai conseguir trazer de percepção de lá? Não vai conseguir ver nada, vai estar escuro, vocês vão dizer isso aí, né? Não, correto? Então, de certa forma, tem de haver luz lá, né? Tem que estar iluminado aquele ponto lá. E aquela iluminação não é nada mais do que uma projeção daquele ponto em direção ao conhecedor, né? Então, ou seja, os objetos que estão aqui não estão sendo agora irradiados pela luz do sol, para que eles possam refletir, rebater e refletir a luz que incide sobre eles, a claridade que incide sobre eles. E a partir daí eles não estão também emanando, eles não estão também dirigindo-se, né? Projetando, fazendo projeções em minha direção. Então eles estão direcionando, né? Está sendo direcionado para que a luneta consiga, nas lentes da luneta, junto com o Purusha que está atrás, consigam ver o brilho da luz, né? Do reflexo que há ao fundo, da forma que está sendo refletida tudo a luz que está aqui. Porque se nós desligarmos a luz aqui, cairá, né, nossa visão. Até podemos ver aqui embaixo que nada reflete. Então por isso que nós não conseguimos ter o acesso, fica escuro, nós não conseguimos ver a definição. Não sei se vocês estão conseguindo fazer uma reflexão sobre essa meditação, né? Que eu estou tentando construir para vocês, né, um exemplo em que vocês percebem que Paktri tem, de certa forma, também ao longe, né? Que Paktri ao longe também se apresenta. Né? Se apresenta as lentes da luneta, né, com seus brilhos, e a luneta capta, de certa forma, aquele brilho, e o conhecedor, que é o capitão que está atrás, testemunha tudo aquilo olhando pelos invólucros, as sublentes daquela luneta, né? Então ele faz aquela observação, ele tem toda aquela mensuração e ele observa os objetos que estão lá longe. Mas se lá estiver escuro, né, o conhecedor vai ir, o conhecedor, que é o capitão, vai jogar seu olhar, vai ir até lá. E a luneta, que é Chitta, vai fornecer, através dos seus invólucros, os meios de aproximar, mas não vai conseguir enxergar, né, não vai trazer nenhuma visão do que tem lá. Porque não foi colorido também de lá para cá. Acho que deu para nós termos, né, uma identificação bem interessante, né, uma reflexão muito importante sobre este ponto, né?
Vamos seguir agora a leitura, depois nós fazer esse exercício, depois nós mergulharmos, né, nesse exercício. Então vamos fazer a leitura aqui, ó. Eu só vou fazer de novo, vou refazer a leitura, só para nós fecharmos o raciocínio e até mesmo eu vou me localizar na linha aqui que eu acho que eu me perdi. Vamos lá. Primeiro, precisa ser modificada ou colorida até certo ponto pelo objeto a ser conhecido. Correto. E em segundo lugar, tem de ser simultaneamente iluminada pela consciência do Purusha, eternamente presente no último plano de fundo. Ok, percebemos também que no último plano de fundo, Purusha. Modificada desta dupla maneira, a mente é capaz de tudo conhecer no mundo fenomenal. Utilizando a palavra conhecer em sua acepção mais ampla, a importância do vocábulo sarvartan, que significa literalmente oniabarcante, ou aquele que tudo percebe, está no fato da palavra chitta não se referir apenas ao meio através do qual o intelecto humano exprime-se. Refere-se definitivamente ao meio oniabarcante, através do qual são percebidos fenômenos de todas as espécies, desde o plano físico até o plano átmico, inclusive o mais tênue véu da matéria. Deixa eu segurar aqui, até o plano átmico. Perfeito. Então diz assim, né? Oniabarcante em todos os planos. Chitta não se refere apenas ao meio através do qual o intelecto humano se exprime. Não é isso. Refere-se definitivamente ao meio oniabarcante, através do qual são percebidos fenômenos de todas as espécies, desde o plano físico até o átmico, até Atman, até o último véu, Atman. Então vocês perceberam, né? Que todo esse meio, então, tem que ter a ver esta relação. Então, mesmo que nós estivemos lá desdobrando-se praticamente em Kaivalya, onde nós vamos mergulhar na eterna realidade, na luz, na lâmpada, que é o conhecedor, que é em nós mesmos, né? Até lá nós vamos estar sobre os véus, então, né, dessa relação, muito tênue, muito fino, muito diferente, né? Muito difuso, muito vago, mas lá estaremos, né? Dentro daqueles véus. Inclusive o mais tênue véu da matéria, que no plano átmico obscurece a consciência de Purusha e o envolve na manifestação. Está associado com os mais refinados graus da mente. Lembram dos invólucros da lâmpada, que Taimini usa muito bem esse raciocínio, né? Dos invólucros de luz, os círculos concêntricos de luz, até chegar à luz em si, que está no meio. Nós vamos tirando um, tirando o outro, tirando o outro. E quando estamos no mais último, né? Fica aquela luz forte, esclandecente, mas ainda há um. Por mais forte que ele esteja, ainda há um. A lâmpada não irradiou, não conseguiu iluminar-se próprio, está iluminando aquele invólucro, né? Há uma força, uma energia descomunal, e aí nós retiramos aquele último invólucro e a lâmpada ilumina somente ela mesma. Né? Lembram disso da luminária? Então raciocine isso, que mesmo que estejamos lá com todo o expandir, toda a potência, né, ainda há um último véu. E nesse último véu a relação é oniabarcante, é a mesma relação que aqui está escrita, né? Ainda é o mesmo formato de relação. É a mesma forma de relação. Né? A relação ainda aqui é a mesma. Ainda precisa ser colorida, iluminada até certo ponto, pela matéria naquele mesmo, né, Purusha naquele mesmo grau de sutileza, e posteriormente o conhecedor é que faz, né, o papel que está atrás. É como se Chitta fosse antena
e Purusha, né? E Purusha atrás, então é o que ilumina a antena. Chitta é assim, coextensivo. Chitta é assim, coextensivo com Pactre, sendo ambos transcendidos simultaneamente, quando o Purusha alcança a autorrealização em Kaivalya. Olha que interessante, ambos transcendidos simultaneamente, quando Purusha alcança a autorrevelação em Kaivalya. Essa palavra é muito interessante, né? Então, nós temos que transcendermos Chitta internamente dentro de nós, para que possamos transcender também Pactre, e aí alcançamos a autorrealização em Kaivalya. Todas as discussões sobre isso, como fazer, todos os passos já foram debatidos em sutras anteriores, né? Sutra de número 24, a quarta seção, o que está vindo por aí, né? E aqui diz assim, ó, embora matizada por inúmeros vasanas, nesses desdobramentos, né? Ela, a mente, age para outro Purusha, pois age em associação. Interessante. Nós vamos estar mergulhando nessa discussão. Esse é o tema do nosso próximo encontro. E assim nós vamos encerrando. Muito obrigado a todos que acompanharam-nos, né, até este momento. Eu espero que tenha sido de grande valia e acrescentamento nos teus conhecimentos. Nós estamos avançando na quarta sessão, né? Todos esses dias, todos esses momentos, e todos esses nossos encontros servem para isso. Nós estamos então chegando, né, a 10 sutrins de concluir. Então nós vamos entrar a partir do próximo encontro no 24º sutran. Então falta, né, 10 sutrins para nós concluirmos 2 meses e meio, né, para fecharmos então nossos encontros. Vai ainda aí... praticamente nós vamos até setembro, né? Só para fins demarcatórios, nós estamos finalizando. Muito obrigado a todos. Obrigado a quem nos acompanhou em Namastê.